Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. O programa Visão Espírita pede licença para entrar no seu lar, levar-lhe uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. O programa Visão Espírita recebe hoje o companheiro espírita da cidade de Sertãozinho, Kennedy, psicólogo e trabalhador assíduo e dedicado da divulgação do Espiritismo, em especial na cidade de Sertãozinho, na Sociedade Espírita Deus e Caridade. Seja bem-vindo, Kennedy. Muito obrigado, André. A oportunidade de nós fazermos uma reflexão sobre esse tema tão intrigante que você nos oferece para a reflexão de hoje. O tema para a nossa reflexão hoje está ligado a algo que nos toca profundamente, nos envolve e é capaz de mudar de forma radical toda a nossa trajetória. É capaz de mudar as nossas verdades, nossos conceitos pré-estabelecidos, porque mexe, altera, nos faz repensar tudo. Estamos falando sobre as dores do mundo, em especial das dores que nos tocam, das dores que nos convidam, dos sofrimentos que surgem, que pode estar sendo hoje um motivo pelo qual você esteja nos assistindo, passando por aquilo que se entenda dor, que se entenda sofrimento, e ciente, e diríamos que partícipe ativo do que vamos conversar hoje. As dores e os sofrimentos, as dores do mundo, as nossas dores, este fator crucial que mexe, altera, reprograma, redefine todas as nossas caminhadas. Kennedy, dor e sofrimento são as mesmas coisas? Geralmente, nós atribuímos o mesmo significado aos dois. No entanto, seria interessante nós nos aprofundarmos assim em nomeá-los, em defini-los distintamente, para melhor compreendermos e solucionarmos essas questões que trazem estes dois aguilhões da alma, dor e sofrimento. Então, didaticamente falando, em termos assim mais gerais, assim, didáticos, a dor ela tem uma dimensão mais fisiológica. Então, nós temos dor de dente, dor de garganta, dor de cabeça. Já o sofrimento tem um caráter mais profundo. Nós vamos alcançar já o espírito. O sofrimento é a dor que dói na alma. Atinge a nossa dimensão espiritual, a nossa dimensão psicológica, o âmago do nosso ser. O sofrimento, ele nos envolve como uma forma reativa aos problemas e até às dores. É como se nós também tivéssemos uma reação das mais variadas formas para estas circunstâncias, né? Sim. Pensando sobre isto e já entrando num campo que você falou, né, da dor física e a dor da alma, que você chamou de sofrimento, as pessoas sentem a dor e o sofrimento na mesma intensidade? Nós somos iguais nesse aspecto ou somos muito diferentes? As dores, nós podemos dizer, André, os sofrimentos são iguais, mas cada um sente na sua
intimidade de acordo com o significado que ele atribui ao sofrimento. Existem estudos psicológicos trazidos por Aaron Beck, que é considerado o pai da terapia cognitivo-comportamental, que diz que o ser humano não sofre pelo evento em si que está passando. Ele sofre pelo significado que atribuiu àquilo que está passando. Então, desta maneira, cada um pode ter um sofrimento maior, menor do que o outro, mediante como ele lida, como ele se relaciona, como ele trabalha esse significado dentro de si. Olhando para este significado que se dá ao sofrimento, ou ao significado que se dá à dor, eles alteram nossas rotinas. Sim. Eles alteram nossos conceitos estabelecidos. Altera porque nos reprime, nos inibe, porque nos faz pensar, ou altera pelo significado que aquilo nos chama a pensar. Como é que é essa alteração? É só pela restrição que pode ter? Ou é pelo acontecimento, pelo cenário, pelo problema em si? Porque o nosso telespectador, ele está diante de um desafio, ele está sofrendo. Nós, quando sofremos, passamos por isto, né? Que é aquela mudança. Esta mudança, ela é algo provocado pela dor ou é também só uma consequência da nossa reação natural de defesa pelo que estamos vivendo? O ideal é nós passarmos por essas situações difíceis na vida de forma educativa. Então, quando você fala assim da mudança, André, nós temos que visualizar, assim, interpretar as nossas dores, telespectador, amigo, de uma forma altamente pedagógica. E esse é o significado que a doutrina espírita nos oferece. Que o sofrimento na Terra, ele não se vincula a punições, o sofrimento na Terra não se vincula a castigo divino, e sim a uma consequência daquilo que nós fizemos. Toda imperfeição moral, inevitavelmente, gera um sofrimento, gera uma dor. Então, a dor, o sofrimento em si, é uma oportunidade de retificação de rota. Por exemplo, olha, a dor física, como nós dissemos, quando dói um órgão, quando estamos sentindo um mal-estar, o que a gente faz? A dor física é um sinal de que algo não está bem e que precisamos buscar ajuda médica. E vamos lá à consulta. O sofrimento da alma, o sofrimento moral nosso interno, significa que o nosso comportamento atual ou passado teve um descaminho dos mecanismos das leis divinas. E aí a dor chega como consequência, como herança de nós mesmos, que servem muito para nós nos posicionarmos no caminho adequado, no caminho da ética, no caminho da moralidade, da nossa transformação. Então, nós no Espiritismo não encaramos o sofrimento, por mais difícil que seja, nós não encaramos como uma coisa trágica, como uma coisa que quer acabar conosco. Pelo contrário, telespectador amigo, nós encaramos como uma grande oportunidade que a vida vem nos oferecer para amadurecermos, para crescermos, para trabalharmos sentimentos, pensamentos difíceis que trazemos conosco até de outras existências, de vidas passadas. Tem um dito popular, até interessante, né? Que diz assim:
O que não vai pelo amor, vai pela dor. Isso é muito intenso porque nós temos um convite permanente, constante, de caminhar pela dor. O amor trazido até nós, de Deus Pai para conosco, ensinado-nos por Jesus em seu Evangelho, prova esta percepção maior, divina para com todos nós. Então nós somos amados por Deus, nós somos amados por Jesus, somos amados pelos nossos protetores espirituais e também pelos nossos protetores físicos. Aquelas pessoas que gostam, cuidam da gente, que nos querem bem. Apesar, telespectador, tem hora que a gente é amado, mas quer ser amado do nosso jeito, E aí o nosso amor, ele é egoísta, proprietário, dono, e ele quer ser do seu jeito. A gente tem dificuldade para entender que as pessoas nos amam do jeito que elas são, não do jeito que às vezes a gente gostaria ou quer que ela nos ame. O amor, ele liberta, ele não aprisiona. O amor aceita. O amor compreende, o amor não exige, ele simplesmente é o amor. E esse amor nos convida constantemente a uma série de alterações, a uma série de mudanças, a uma série de revisões no nosso caminho existencial. Ocorre que, mesmo amados, às vezes evitamos, ou fugimos, ou nos fechamos. E aí surge, Kennedy, a dor. O sofrimento. E aí vem a frase popular que nós usamos. Quem não vai pelo amor, vai pela dor. Como traduzir isto? É aquela questão da lei de causa e efeito que nos proporciona uma educação do espírito. Ou seja, como nós dissemos anteriormente, não existe a punição divina. Nós somos herdeiros de nós mesmos, nos ensina Joana de Ângeles. E dessa forma, quando nós nos desviamos de um caminho de aperfeiçoamento espiritual, de uma transformação moral, fazemos muitas escolhas difíceis, muitas escolhas que não nos levam a um resultado feliz, e aí vem a corrigenda dessa rota, porque todos somos convidados a alcançarmos a perfeição. Todos somos convidados a trabalharmos estas impurezas que trazemos no sentimento, no pensamento. E, inevitavelmente, nós somos movidos ao progresso. É da lei. Todas as criaturas chegarão à perfeição, que significa um desenvolvimento moral, o amor e a inteligência também super desenvolvida. Então, a própria lei divina, o próprio mecanismo, nos impulsiona a esse caminho de progresso, de evolução. Quer queiramos, quer não queiramos, somos destinados à perfeição. Quando nós estacionamos, quando nós somos teimosos, quando nós não queremos assimilar, quando queremos permanecer numa ignorância, por consequência disso, o que vem? O sofrimento. Como consequência, volta lá, não como punição. E aí, sentindo na pele, tendo a experiência da dificuldade, que não é querer progredir, que não é querer avançar, tendo ali nas próprias experiências a dificuldade, chega uma hora que a gente se rende e nós procuramos o caminho correto, o caminho do bem, o caminho do amor. Então, André, nós não precisamos esperar, a dor para progredir. Nós não precisamos das dificuldades assim mais intensas para trabalharmos esta mudança interior. Para quê? Para que vamos retardar este destino de cada um de nós? Para que vamos
impedir, né? Para que vamos propriamente nos boicotarmos? Então vamos ser mais sensatos, mais lógicos, mais inteligentes e irmos pelo amor. Sabe que esse cenário que bate na vida de muitos de nós, provavelmente não, já passei por isto, você já passou, nosso telespectador já passou, de enfrentar uma situação adversa, que faz com que você mude. Então, se você está em casa, telespectador, pensando no que nós estamos falando, reflita sobre você mesmo, sobre a sua própria história. Pare e pense, pondere. Que situações você já passou, já viveu, que te fizeram mudar, que te fizeram rever, que te fizeram sair do estado em que você estava para um novo estado de alma, para um novo estado de pensamento e até para um novo estado de saúde. Às vezes nós aprendemos muito com as coisas do corpo físico. Às vezes precisamos ser submetidos a uma adversidade grande do corpo físico, para entender que não devemos e que temos que ser restritivos a isso. É mais ou menos que nem história de mãe. Quando nós éramos menores ou mais jovens, ou se você é bem jovem, Kendi, a nossa mãe falava assim para nós: vai sair no frio, olha a chuva, não se molha, menino, não faz isso, cuidado com aquilo. E nós achávamos que tudo podíamos, Aí vinham as benditas dores de garganta, o resfriado, o mal-estar, ficávamos doentes e impedidos de brincar. Aprendíamos, que aquilo que a mãe falava e nos orientava era para o nosso próprio bem. Então, se nós já temos isso lá da nossa infância, tenho certeza que tem outras coisas atuais, independente da sua idade, independente do seu tempo de vida, que são chamativos, são lições do corpo que servem para as reflexões da alma. Mas falando em alma, nós espíritas defendemos, temos como fundamento a reencarnação. Sim. Ou seja, vivemos outras vidas, estamos vivendo essa e viveremos outras. E trazemos para esta vida uma bagagem emocional, intelectual de outras vidas. Dentro deste conceito e dentro desta reflexão, trazemos para esta vida sofrimento e dores de outras vidas, Kennedy? Sem dúvida. No capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar bem-aventurados os aflitos. E ali nós temos todo um tratado, todo um compêndio, toda uma orientação profunda acerca dos sofrimentos na Terra. E especificamente no item 4 e no item 6, nós vamos ver as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições. Então, muitos dos nossos sofrimentos de hoje advêm de atitudes, de comportamentos que transgrediram as leis divinas, que hoje a gente arca com aquelas consequências desses descaminhos do passado. Mas é interessante notar que os próprios benfeitores amigos dizem que a grande maioria dos sofrimentos que passamos hoje tem origem nesta própria vida. Olha só, a grande maioria. Por culpa de quê? Por causa de quê? Por causa das nossas imperfeições morais, por causa da nossa ignorância espiritual. E aí vamos vamos tendo atitudes, vamos tendo comportamentos que não trazem efetivamente um progresso. Nós não aproveitamos de fato aquelas oportunidades da vida para crescer. Então, quantos sofrem, diz lá o Evangelho, por causa da sua própria incúria, ou seja, por falta de cuidado.
Quantos pais sofrem porque não trabalharam a tendência daquele filho? Quantas imprevidências nós cometemos e em virtude dessas imprevidências surgem as dores de hoje. Então a maior parte das nossas aflições advém desta ignorância espiritual que nós nos encontramos. Por isso o Espiritismo traz a mensagem educativa de Jesus. Enxergarmos a vida não como corpos, mas como espíritos imortais. O Espiritismo vem clarear, vem trazer uma proposta educacional, transformadora. Ele vem nos abrir a visão a horizontes mais vastos de nós mesmos, do mundo, das criaturas que estão convivendo conosco, ao nosso redor. Então, com estes conhecimentos, nós alimentamos a nossa inteligência e mais alimentados com a verdade, com esses conhecimentos profundos, a nossa consciência se expande e dentro desta consciência mais expandida, nós vamos sabendo viver melhor na Terra. E vivendo melhor na Terra, nós vamos evitando as dores futuras e as dores daqui a pouco que vem como consequência nesta própria existência. O capítulo 5 do Evangelho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação espírita, lembrando o nosso telespectador que o primeiro livro da codificação espírita é o Livro dos Espíritos, depois nós temos o Livro dos Médiuns, destinado ao esclarecimento da mediunidade, temos o Evangelho segundo o Espiritismo, temos a Gênese e o Céu e o Inferno. São 5 obras que dão um conhecimento total dos assuntos, dos princípios e dos fundamentos básicos do Espiritismo. Neste capítulo 5º, citado pelo Kennedy, Bem-aventurados os aflitos, nós vamos ter considerações sobre as justiças das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Ainda temos as instruções dos espíritos que é bem sofrer e mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, um homem de bem teria morrido, tormentos voluntários, verdadeira desgraça, melancolia, provas voluntárias e verdadeiro cilício. Com isso, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, poderá você, ao ter este livro, ou adquiri-lo na nossa banca do livro, ou adquirir em qualquer sociedade espírita, ou baixar gratuitamente pela internet, no site da Federação Espírita Brasileira, né? Ou através do nosso site, você também pode acessá-lo. O nosso site é www.seacrp.com.br e você pode também acessar no site www.userp.org.br. Em qualquer um destes sites que você vai ver aí no nosso vídeo, você tem como chegar ao Evangelho segundo o Espiritismo, baixá-lo em PDF, fazer o download e tê-lo à sua disponibilidade gratuitamente. Feitas essas considerações, Kennedy, por favor, nos ajude a esclarecer ao nosso telespectador alguns tipos de sofrimentos e de dores da alma. O que podemos colocar como dor e sofrimento da alma? Porque a dor física você citou, né? Dor de cabeça, dor de dente, dor de ouvido, né? Dor de garganta, né? Ou seja, aquilo que nós sentimos no nosso corpo. Mas tem coisas que nós sentimos lá dentro. É onde dói a alma, né, André? Onde dói a alma. Aliás, essa tão falada, desconhecida e tão presente dentro de nós que é a alma, né? Que somos nós, o espírito morando num corpo. Exemplo de dores da alma. São situações que a gente passa na vida, situações difíceis, que acabam por gerar sentimentos de angústia, sentimentos de aflição, sentimentos de tristeza.
que atinge lá no âmago do nosso ser. Por exemplo, olha, a culpa. A culpa é uma dessas dores que doem. Quando a gente relembra algo que fizemos, que não caiu bem, que não foi uma coisa tão boa, tão produtiva, a gente chega até a pôr a mão assim, né, André? Meu Deus do céu, o que eu fui arrumar? E aquilo amargura a criatura. Aquilo traz aquela sensação de remorso, dói lá nas entranhas do nosso ser. Essa culpa, ela pode gerar, por exemplo, um estado ansioso no espírito. E desse estado ansioso pode advir sintomas tanto físicos quanto psicológicos. Então, pode vir um medo, pode vir um estado de ansiedade extremada, um estado assim de ansiedade até patológico. E nesse estado psíquico tão assim turbilhonado, isso pode gerar o quê? Sintomas físicos. Então, uma taquicardia, uma sudorese, uma vertigem, dores físicas. Então, são dores, são situações que a gente passa, pelas quais nós não trabalhamos bem aqueles sentimentos, nós agimos mal, transgredimos princípios morais, aquilo amargura e isso pode gerar profundas consequências físicas e psicológicas. E aí a gente pode perguntar, né, mas e como é que faz, como é que cura isso, né? Como é que é o remédio para isso, né? Onde eu compro? Nós vamos ficar com esse remorso até quando? Veja, telespectador, existe uma diferença de conceito também entre remorso e arrependimento. No remorso, nós nos aprisionamos ao erro. Já no arrependimento, nós clareamos a nossa compreensão acerca daquele episódio. E aí vem o sentido de que falhamos, vem a consciência de que erramos, mas vem também o desejo, a vontade forte de fazer diferente, de reparar, de reconstruir, de não repetirmos a mesma situação equivocadamente. Então, no arrependimento, nós crescemos, a culpa fica para trás, nós transformamos esses quadros de memória, porque passamos a fazer diferente, reparando. Se fizemos algo errado que prejudicou alguém, nós vamos fazer o bem àquela pessoa. Nós não vamos alimentar sentimentos negativos em relação àquela situação vivenciada. Nós vamos promover uma reeducação daquela forma de pensar, daquela forma de sentir, daquela forma de agir daqui para frente. O programa Visão Espírita se propõe, ao falar das dores do mundo, dos sofrimentos, a continuar esta conversa no nosso próximo programa. Paramos por aqui hoje com esta análise ponderada, sensata, que vai nos ajudar a pensar muito sobre culpa e arrependimento. Isso faz mudar um sentido natural que damos para a nossa lágrima ou para o nosso sorriso. Voltamos a conversar no próximo programa sobre dores e sofrimentos. Esperamos você. Até lá. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro.
há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.